Há lugares que moldam pessoas, lugares onde os atletas aprendem a ser homens e mulheres de caráter, onde a vitória ensinou humildade e a derrota ensinou coragem. Há relevados que guardam memórias, relevados que ouviram passos, quedas, gritos, sonhos, relevados que conhecem tantas chuteiras que já sabem histórias sem que ninguém as conte. Há bancadas que resistem ao tempo, bancadas velhinhas, mas firmes, como se o próprio tempo hesitasse em tocá-las. Bancadas que vibram, que gritam golos, que acordam a raça, que abraçam as gerações inteiras. Há lugares onde o cheiro apanado é o significado mais puro de chegar a casa, onde os sábados e domingos têm outro sabor e o coração reconhece o caminho antes dos pés. Há lugares que nunca desaparecem, porque vivem na memória de quem lá cresceu, lutou, chorou e sorriu. Boa noite, Vila! É com um profundo respeito que cumprimento todas as entidades presentes, representantes da Câmara Municipal de Gaia, Presidente da Junta de Freguesia de Mafamude, Presidente da Junta de Freguesia de Vilar de Paraíso, Vice-Presidente da Associação do Futebol do Porto, órgãos de comunicação social, demais instituições aqui presentes e todos os sócios deste grande clube que é o Vila Novense. Hoje não nos reúne a alegria de um jogo, nem a expectativa de um resultado. Reúne-nos algo maior, a despedida da nossa casa. Chegou o dia em que nos vamos despedir do Parque Soares dos Reis como palco do Vila Novense e do Vila Futebol Clube. E porque este espaço foi mais do que cimento, relva e bancadas, foi história, foi família, foi identidade. Merece que lhe prestemos um tributo à altura da sua grandeza. Esta cerimónia simples, mas profundamente simbólica, terá 3 momentos. O visionamento de um pequeno filme, porque há imagens que dizem aquilo que as palavras não conseguem. A intervenção do Presidente da Comissão Administrativa do Vila Novense e do Vila Futebol Clube. E depois o nosso momento alto. Cantaremos com alma o hino do Vila Novense Futebol Clube pela última vez neste espaço que nos viu crescer. No final, a Comissão Administrativa estará disponível para responder às questões da comunicação social. Sem mais demoras, convidamos todos a revisitar alguns dos momentos mais memoráveis que fizeram parte deste Parque Soares dos Reis, um lugar eterno. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing.
can't take this anymore. So why you trying to break me? I don't know if I can stay on board. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. I'm not your enemy. Your legacy frightens me. Will I keep it gold or will it spoil? Before I get the chance to grow. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. Cada imagem é uma memória, cada rosto é uma história, cada som é uma marca que este lugar deixou em nós e nós também deixamos nele. Passo agora a palavra ao Presidente da Comissão Administrativa, que com emoção e coragem dirigirá algumas palavras aos associados, às instituições e a todos os que carregam este clube no coração. Caros sócios, antigos dirigentes, treinadores e atletas, pais dos nossos atletas, simpatizantes, amigos e família vilanovense, há momentos em que as palavras custam a sair e este é um deles. Hoje encontramos-nos aqui para prestar um tributo ao Parque Soares Reis. Não estamos aqui contra ninguém, não estamos aqui para apontar responsabilidades, alimentar divisões, discutir o passado. Estamos aqui pelo vilanovense. Estamos aqui para homenagear um lugar que muito mais do que um recinto esportivo. Durante mais de um século, o Soares Reis foi a casa do vilanovense. Foi aqui que gerações inteiras cresceram. Foi aqui que milhares de atletas vestiram com orgulho a camisola vermelha e preta. Foi aqui que se viveram vitórias, derrotas, alegrias, lágrimas, amizade e histórias que ainda hoje passam de pais para filhos e de avó para netos. Cada canto deste parque guarda uma memória. A velha bancada de madeira, inspirada tipicamente inglesa. O antigo pelado, que tantos conheceram e mais tarde o relevado. Os balneários, as bancadas cheias, os domingos de futebol, os gritos de apoio dos adeptos e da nossa claque, os abraços depois das vitórias e até aqueles silêncios pesados depois das derrotas. Tudo isso faz parte da vida do nosso clube. Tudo isso faz parte da vida de muitas das pessoas que hoje aqui se encontram. Por isso, não é apenas o encerramento de um espaço, é a despedida de uma casa que acompanhou várias gerações de vilanovenses. Uma casa que viu nascer atletas, amizades, famílias e sonhos. Mas hoje não estamos aqui apenas para sentir tristeza. Estamos aqui para agradecer o que este lugar representou. Agradecer a todos os que aqui trabalharam, jogaram, sofreram, festejaram, ajudaram a construir a história do vilanovense. E estamos aqui, acima de tudo, para afirmar uma certeza. Hoje despedimos de Soares Reis, mas não nos despedimos do vilanovense. O Vilanovense Futebol Clube nasceu em 1914. Nasceu numa cidade que crescia, numa terra de gente trabalhadora, de gente humilde, de gente que sempre encontrou no desporto um espaço de união e orgulho. Poucos anos depois, em 1923, o Vilanovense encontrou aqui que viria a ser o seu lar durante mais de um século, o Parque Soares Reis. Desde então este lugar deixou de ser apenas um campo de jogos. Passou a ser a parte da identidade mafamude da cidade e do concelho de Vila Nova de Gaia. Passou a ser o símbolo da cidade. Passou a ser a casa de milhares de vilanovenses. Ao longo de mais de 100 anos, por este recinto passaram gerações e gerações de atletas. Uns vieram jogar, outros vieram aprender, outros simplesmente vieram apoiar. Mas todos levaram aqui qualquer coisa para a vida. Porque o Parque Soares Reis nunca foi apenas um estádio, foi uma escola de valores.
foi uma escola de amizade, foi uma escola de respeito. Foi aqui que muitos aprenderam o significado da palavra equipa. Foi aqui que muitos perceberam que perder também faz parte da vida. E foi aqui que milhares de crianças sonharam vestir um dia a camisola rubro-negra da equipa principal. Ao longo destes 112 anos, o Vilanovense viveu momentos extraordinários. Passou pela 2ª Divisão Nacional, escreveu páginas inesquecíveis do futebol português e deixou jogos que ainda hoje fazem parte da memória coletiva dos vilanovenses. Quem viveu o mítico Vilanovense 4, Lusitana de Lourosa 3, sabe do que estou a falar. Aquele golo de meio campo do Coutinho implodiu o Soares Reis. Há jogos que valem muito mais do que um resultado. Há jogos que ficam para sempre gravados na história de um clube. E esse ficou. Mas o Vilanovense nunca foi apenas futebol. O Vilanovense foi um verdadeiro clube eclético. Aqui praticou-se atletismo, handball, handball de 11, handball de 7, hóquei em campo, hóquei em patins, esgrima, aeromodelismo e tantas outras modalidades. Cada modalidade deixou a sua marca. Cada atleta escreveu uma pequena página desta enorme história. E é por isso que hoje homenageamos este estádio. Homenageamos de um século de dedicação, paixão e de serviço à comunidade. Porque este lugar ajudou a formar homens, mulheres, atletas e cidadãos. E esse legado ninguém poderá apagar. Há pouco falava da história do Vilanovense, mas a história de um clube não se escreve apenas de títulos, escreve-se sobretudo com pessoas. Aquelas pessoas que todos conheciam pelo nome, que abriram estas portas milhares de vezes, que prepararam balneários, que lavaram equipamentos, que limparam bancadas, que muitas vezes sem qualquer conhecimento dedicaram uma vida inteira ao Vilanovense. Hoje quero recordar algum desses nomes. Ferraz Carneiro, Augusto de Melo, Fernando Lopes, Manuel Marques, Amadeu Amorim, o Sr. Henrique e a sua esposa, o Sr. Santos e o seu amor característico, o Sr. Napoleão, o Sr. Carvalho, o mítico Moinhos, Fernando Pereira, Mário Capindiça, Álvaro Barros, Lau, Manuel Jorge, o Zequinha, uma figura incontornável deste clube, tal como o seu pai. Tal como o seu pai, que também dedicou grande parte da sua vida ao Vilanovense, e tantos outros. Peço desculpa por não conseguir nomear todos nesta lista, mas cada um deles faz parte desta história, cada um deles ajudou a construir o Vilanovense que hoje conhecemos. Este estádio não foi feito apenas de cimento, foi feito das mãos destas pessoas, do seu trabalho, da sua dedicação, do seu amor ao clube, de todos. Hoje, muitos deles já cá não estão, mas continuarão presentes na história que contamos, nas fotografias antigas, na memória de cada sócio, nas recordações de cada atleta. E enquanto houver alguém que pronuncie os seus nomes, continuarão sempre ligados ao Soares Reis, porque as pessoas não morrem verdadeiramente, vivem na memória de um clube, vivem na memória de uma cidade, vivem na memória daqueles que tiveram o privilégio de conhecer. Uma palavra também para os Vilaboys. Ao longo de tantos anos foram voz do Vilanovense nas bancadas. Estiveram sempre presentes no momento de glória, mas também nos momentos mais difíceis. Levaram o nome do nosso clube por muitos campos, apoiando sempre as cores com paixão, dedicação e amor incondicional. Vocês também fazem parte da história do Vilanovense Futebol Clube e merecem hoje o nosso reconhecimento. Permitam-me agora... Permitam-me agora uma nota muito pessoal. O meu avô jogou aqui handball de 11. O meu pai jogou aqui basquetebol. E eu hoje sou quem tem a honra e também o peso da responsabilidade de estar aqui como Presidente da Comissão Administrativa. São 3 gerações da mesma família ligadas ao Vilanovense e ao Soares Reis.
Mas não é apenas a história da minha família, é a história de muitas famílias aqui presentes, de avós que trouxeram os filhos, dos pais que trouxeram os netos. E as crianças que hoje vestem esta camisola e que um dia contarão aos próprios filhos aquilo que viveram neste clube. E assim se constrói a história de uma instituição, não apenas com títulos ou resultados, mas com gerações sucessivas que receberam um legado, cuidam dele e entregam a quem vem depois. Peço-vos agora, antes de continuarmos, prestarmos uma salva de palmas àqueles que partiram, mas que continuam a fazer parte do Vilanovense. Mas permitam-me terminar de uma forma diferente. Ao longo deste discurso falei do passado, falei da história, falei daqueles que já partiram, falei deste estádio, mas acima de tudo quero falar do futuro. Porque o futuro que hoje nos deve unir. A Comissão Administrativa assumiu um compromisso, o compromisso de devolver o Vilanovense aos vilanovenses. Queremos um clube aberto, um clube próximo, um clube participado, um clube transparente, um clube onde todos sintam que têm lugar. Hoje tivemos uma reunião com o seu vereador de desporto, Dr. Fernando Machado, para articular os espaços municipais para os nossos atletas, com a convicção que o diálogo e a cooperação e o trabalho conjunto são o único caminho para construir o futuro sólido. Quero aproveitar para fazer um apelo emocionado ao seu Presidente da Câmara Municipal de Gaia, Dr. Luís Filipe Menezes. Ajude-nos, porque encontrará nesta Comissão Administrativa um parceiro sério, leal, totalmente disponível para trabalhar em conjunto com o município. Queremos colaborar, queremos articular, queremos construir, porque acreditamos que o futuro do Vilanovense também faz parte do futuro da nossa cidade. Mas permitam-me dizer uma coisa: nem a Câmara Municipal, nem a Junta de Freguesia, nem a Associação de Futebol do Porto, nem esta Comissão conseguirão sozinhos devolver o lugar ao que o Vilanovense merece. E só há uma forma de conseguir, com todos. Com todos os vilanovenses, precisamos da nossa massa crítica, precisamos dos antigos atletas, precisamos dos antigos dirigentes, precisamos dos empresários, precisamos dos treinadores, precisamos dos voluntários, precisamos dos pais, precisamos dos sócios, precisamos dos simpatizantes, precisamos de quem está aqui hoje e também de quem por qualquer motivo se afastou do clube, porque o clube pertence a todos. O vilanovense não pode viver dividido. O vilanovense precisa de voltar a ser uma família, a família rubro-negra, a família de onde tenha um lugar, a família onde ninguém seja mais importante que o símbolo que todos defendemos. Hoje deixamos esta casa, mas não deixamos a nossa identidade, não deixamos a nossa história, não deixamos os nossos valores. A resiliência sempre fará parte do ADN do vilanovense, porque durante 112 anos ultrapassamos guerras, crises, dificuldades, vitórias, derrotas e continuamos sempre de pé. Agora chegou novamente o momento de mostrar quem somos. Peço-vos apenas uma coisa: não deixem o vilanovense sozinho. Juntem-se a nós, critiquem quando têm que criticar, ajudem quando puderem ajudar, participam, tragam ideias, tragam amigos, tragam os vossos filhos, tragam os vossos netos. Porque o clube precisa novamente da sua comunidade. E eu acredito profundamente que o futuro do vilanovense será construído pelas mãos dos próprios vilanovenses. Tenho essa convicção, tenho essa esperança, tenho essa fé. Porque o clube vive dos seus estádios, mas sobrevivem graças às pessoas. Hoje fechamos um portão, mas abrimos uma nova etapa. E essa etapa começa hoje. Começa com todos nós. Começa convosco. Meus amigos, hoje despedimos de uma casa, mas nunca nos despedimos daquilo que podemos
mas nunca despedimos daquilo que verdadeiramente importa, porque o clube não sobrevive das paredes, nem dos relevados, nem das bancadas. Vive das pessoas, e enquanto existir um só vilanovense disposto a defender este símbolo, haverá sempre futuro para este clube. Hoje olhamos para trás com orgulho. Orgulho em tudo aquilo que aqui foi construído desde 1914. Orgulho em todas as gerações que fizeram do Parque Soares dos Reis uma referência do desporto nacional. Mas amanhã voltaremos a olhar em frente. Porque é para a frente que se escreve a história. Tenho uma profunda convicção. O melhor capítulo da história do vilanovense ainda não foi escrito. E quero acreditar que serão os nossos filhos e os nossos netos a escrevê-lo. A Comissão Administrativa fará tudo o que estiver ao seu alcance, mas quando amanhã acordarmos, quero que todos pensem apenas uma coisa: o futuro do vilanovense começa agora. E começa em cada um de nós. Muito obrigado. Viva o Vilanovense Futebol Clube! Depois destas palavras sentidas, força! Quem bate palmas é do Vila! É do Vila! É do Vila! Depois destas palavras sentidas, lembramos que casa é mais do que paredes e relva. Casa é identidade. Casa é pertença. Casa é o vilanovense. E o vilanovense somos nós. Por isso peço que preparem as vossas vozes e os vossos corações. Vamos cantar o nosso hino com toda a força, com toda a alma, com toda a gratidão, que este eco seja a última marca que deixamos neste espaço e seja a primeira que levamos para o futuro. Vamos juntos, todos, cantar o hino do vilanovense. Viva o Juventus!